Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um domingo abençoado, recalcado e sacudido na presença do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Como que vocês estão? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Deixa eu só fixar isso aqui. Glória a Jesus. Amém? Começamos uma nova maratona de oração. Agora nós estamos com intercessão profética. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo de número 2, tá? Hoje, se der tempo, eu vou falar sobre o espírito de Jezebel. Amém? Ontem eu falei sobre o espírito de Mamon. Gente, vocês estão ansiosos para a conferência? Eu estou muito ansiosa. Meu Deus, agora nós estamos em contagem regressiva. Não, gente, vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus, vai ser algo tremendo, sobrenatural. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Júnior tá por aí, pastora Bruna, Gleice, amada. Glória a Deus. Lucine, Doriana, sejam todos bem-vindos. Karina, Paulo, Silmara, glória a Jesus. Vanessa, gente, de onde vocês são? Fala pra mim. Coloca aí nos comentários. Amém? Glória a Deus. Coloca aí nos comentários de que cidade você é, da onde você está falando, ou de que nação você está falando. Amém? Glória a Deus. Gente, vermelho, né? Obrigada. É que eu combino com cores, como que fala? Eu estou combinando, hein, Aposta? Ah, vem aqui, Aposta. Aparecer também, ó. Ó, eu e o Aposto estamos combinando, tá, gente? A gente não combinou, não. Ó, A gente tá combinando. a gente tá combinando hoje. É verdade, né, Marco? Até da mesma marca. Só faltou o Gustavo. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver de onde vocês são. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Curitiba, Goiânia, São Paulo, Pará, Natal, Estados Unidos, Ceará. Uau, uau. Bahia, Paraguai, Noruega, Rio Grande do Sul. Eita. Pastora Nani, aqui é um dorama. Caratinga, Ribeirão Preto, Brasília, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Belo Horizonte, São Paulo, Guarulhos. Denise, Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Belo Horizonte, Roma. Angola, Canadá, do Brasil para o mundo, exatamente. Sejam todos bem-vindos, amém, em nome de Jesus. Vocês aceitam um café? Gente, eu tô com o meu... Lembra que eu falei pra vocês no jejum, né? Tomar um copo com limão e sal. Eu já comecei hoje cedo. Acordei meio assim, mas é um protocolo que a gente tá fazendo aí que deixa a gente meio baqueado. Depois, no programa eu vou trazer ele para vocês. Mas ele desintoxifica, ele faz um detox profundo no intestino, entendeu? Perfeito. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome do Senhor Jesus. Eu ensinei para vocês, né? Limão, sal, o sal integral, água com gás e gelo. Maravilhoso, tá? E o nosso corpo precisa de sal. E às vezes a gente, por causa do jejum, vai muito no banheiro, você bebe muita água. E aí você tira, né, os eletrolitos e aí acaba tendo aquela sensação, às vezes até de dor de cabeça, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, gente, tem muita coisa aí. Nossa, hoje é o dia 49. Hoje é o dia 49. Amanhã é o dia 50. Gente, pra quem vai terminar... Tá? Para quem vai terminar, amanhã tá chegando o dia. Glória a Deus.
Parabéns pra você. Amém? Vocês vão um cafezinho? Esse cafezinho é bom, hein? Esse aqui é aquele Orfeu? Esse aqui eu ganhei ele em grãos. Ele chama Orfeu. Acho que eu ganhei na escola de avivamento, foi, Gu? Pensa num cafezinho maravilhoso. Limão, água com gás, sal e gelo. E o sal, gente, integral, tá? O sal integral é maravilhoso, certo? Estou fazendo 70 dias. Esse café aqui é um tal de Orfeu, gente, que eu ganhei. Eu ganhei os grãos, aí eu tive que comprar um moedor. Aí eu comprei o moedor, aí você moe no dia, assim, pra fazer o café. Gente, esse café aqui, você não tá entendendo, não. Isso aqui vamos dizer, é um café diferenciado. Glória a Deus. Amém? E eu aprendi a tomar café sem adoçante. Eu já tomava sem açúcar, mas agora a gente aprendeu sem adoçante, né? Tirando o açúcar. Glória a Deus. Pois eu vou continuar, apóstolo, em nome de Jesus. Gente, vocês que vão terminar o jejum, vou dar uma dica pra vocês. Cuidado, voltar a comer farinha, voltar a comer do jeito que você comia. Faça as coisas moderadamente, senão isso dá um efeito rebote. Muita gente perdeu 6 quilos, eliminou, né? 7 quilos, 8 quilos. E você talvez estava anos tentando perder esses quilos. Tem gente que já diz que perdeu 15, né, Gu? 15, né? Tem uma mulher que falou que perdeu 15 quilos fazendo esse jejum. Então não perca isso, né? Então, ó, qual que é o segredo para você ser ativo na madrugada? Comer até as 4 horas da tarde. Se você comer ali de 7 horas em diante, eu falo pra você já fica pesado, porque quem acorda de madrugada para orar tem que estar dormindo 8h30, 9 horas. E mesmo que você coma 7 e pouquinho da noite, vai ficar pesado, certo? Tá? Então, vocês não voltem, né? O jejum de 50 dias, sem glúten, sem lactose, sem nenhum refinado de açúcar, né? Glúten, lactose, sem açúcar. Vocês estão terminando com a janela de alimentação até 1 hora da tarde. Então, vocês estão terminando. Olha, emagreci 12 quilos. Aí eu pergunto pra você, você já tentou, em algum outro período, perder essa quantidade de quilos? Não conseguiu. E eu tenho certeza que não é, ou seja, é um novo estilo de vida. Exatamente, tá? Gente, é exatamente isso. É um novo estilo de vida. E esse programa que eu tô desenvolvendo pra vocês, ele mexe nessas 3 áreas. Na mente, na alma, né? No espiritual e na parte física. E a parte física foi onde eu tive a minha maior revelação, porque eu sempre tive muita revelação no âmbito espiritual, mas a parte física foi onde Deus tem me entregado chaves, tá? Então vocês se preparem que vai ser realmente uma regeneração de DNA para vocês. Vocês vão ver como vocês vão ficar sensíveis, certo? Querendo ou não, a alimentação conta muito no âmbito espiritual. Eu estou com 41, meu marido disse que vai me amarrar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, exatamente, eu estou indo para 7 quilos. Eu também, eu já estou quase perdendo 7 quilos. Eu comecei com 66,900 ou 66,700, né? E agora eu tô indo para... Eu tô com 59 e pouquinho. 59,800. Mais ou menos isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Ó, eu eliminei, exatamente essa é a palavra. Eu eliminei 8 quilos. Aí eu falo pra você, em alguma outra ocasião você tentou eliminar, talvez você não conseguiu, certo? Agora você precisa manter. Então, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Nós estamos fazendo o quê? Uma readaptação de comportamento. Porque eu vou falar uma coisa, uma verdade pra você. A indústria alimentícia não tá nem aí pra você. E muito menos a farmacêutica. Tá? Eu tenho 1,60 de altura. De pura unção e avivamento. Eu sou baixinha. Tá? Então isso é maravilhoso. Né? Então não volte, tá, a ficar como você estava antes, talvez comendo um lanche muito tarde.
Você pode comer as coisas, né? Faça uma vez na semana comer uma coisa que você deseja. Faça o dia do lixo, né? O dia de você ir lá uma vez por semana, mas não coma todo dia, certo? Eu vou dizer uma coisa para você, muita coisa é pelos metais pesados que deteriora tanto não só a nossa parte neurológica, mas a nossa parte linfática, que linfa, que ajuda no sistema autoimune, certo? Ok? Mas, gente, o que eu tenho para entregar para vocês no programa é maravilhoso, tá? Principalmente para você que tem qualquer tipo de comorbidade, qualquer tipo de enfermidade. Você fala, eu tenho lúpus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Faz. Porque eu consegui pegar de todos os lados uma revelação poderosa de Deus. Amém? Vai ter muita receitinha também para vocês. Ontem eu até gravei uma já desse protocolo que nós estamos fazendo, certo? Então se preparem para um tempo extraordinário. Glória a Deus, vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome poderoso de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, na tua doce, poderosa presença, clamando, Senhor Deus, por uma unção genuína de revelação, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma poderosa. Senhor Deus, eu consagro esse devocional, eu te glorifico por cada intercessor, Pai, desse novo projeto, Senhor Deus, de intercessão profética, que toda honra, glória, poder, Senhor Deus, seja entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Abra comigo 1 de Pedro, capítulo de número 2, tá? E hoje eu vou falar sobre o espírito de Jezebel, tá? Então vamos rapidinho aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Capítulo 2. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor, ok? Então aqui, tá? Pedro está dizendo exatamente isso daqui. Muitos querem unção, tá? Mas ainda são dominados por ciúme, por fofoca, por duplicidade, pelo engano, pela inveja. Você quer carregar o poder de Deus, mas se você carrega essas coisas ainda, você pode sofrer muito prejuízo na caminhada, certo? Então, o que Pedro está falando? Se alimenta, começa se alimentando pelo que de fato o seu tipo de nutrição espiritual deseja. Um bebezinho, ele não começa comendo uma comida sólida, ele começa comendo uma comida branda, né? Ou seja, líquida, colostro, depois vai pro leite, depois vai pra papinha, depois vai começando a comer, né, as coisas mais em pedacinho, depois vai entrando os sólidos, certo? Então, Pedro está dizendo aqui, não adianta você querer unção, não adianta você querer autoridade, você querer poder, e você carregar ciúme, inveja, fofoca, intriga, competição, tá? Porque se você não for tratado, se você não for uma pessoa que tem maturidade espiritual e carrega caráter e maturidade para suportar essa unção, se você não tiver todos esses requisitos, você vai sofrer na jornada e vai trazer prejuízo para o reino de Deus, ok? Então, se você quer crescer, tá? Você tem que se sujeitar primeiro a ser confrontado e ministrado pela palavra de Deus. Eu já disse para vocês e volto a dizer, quando eu peço unção, você acha que eu não quero unção? Quem não quer unção? Mas eu falo, Deus, se o Senhor não me der um caráter para suportar esse nível de unção, nem me dê. Porque, gente, não adianta você carregar um poder, uma unção e não tiver caráter, certo? Vamos aqui agora no 4 ao 8. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um
templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Agora eu estou no 7. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Agora no 8. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, depararam com o destino planejado para elas. Ok? Então vamos lá. Você foi chamado para fazer parte do reino, ser edificação para o reino de Deus e não para ser uma pedra de tropeço, certo? O reino de Deus é para quem entende o seu lugar no altar. O reino de Deus é para quem entende qual é o lugar que Cristo deseja que você esteja. Então, gente, existe eu falo assim, é uma falta até de identidade das pessoas hoje. Começam a se posicionar e aí querem fazer o que Jesus não pediu para elas fazer. Eu acho tão lindo o ministério da apóstola, mas talvez Deus não te chamou para ser apóstola ou apóstolo. Deus te chamou para algo muito maior que isso. E às vezes você está limitando o seu chamado porque você está achando que o que Deus tem para você é aquilo, mas talvez o que Deus tem para você é muito maior que o pastoral, o mestre, o profético. Talvez o que Deus quer fazer em você é algo genuíno. Então nós precisamos passar pelo processo. E essa geração não suporta processo. Essa geração não suporta deserto. Essa geração não suporta os processos que nós precisamos passar para ser aprovado, ok? Então vamos lá. Há muitos que dizem assim: eu quero seguir Cristo, mas ainda rejeita o fundamento principal, que é santidade, obediência e entrega. Eu quero me mover na unção, eu quero manifestar dom, mas não pratica santidade, não é obediente e não entrega para Deus o que Ele exige de você, tá? E rejeita Cristo como pedra angular, tá? Porque tá sempre fazendo o que quer. E quem faz o que quer vai sempre tropeçar. Gente, a gente quando está em Cristo, você já não faz mais o que você quer. E o dia que você acha que você está fazendo o que você quer, você vê que Deus usou exatamente uma vontade que Ele gerou no seu coração para cumprir o projeto dele. Amém? Vamos lá. Você não foi chamado para assistir o mover, mas para sustentar o altar, para sustentar o fogo do avivamento. Só que para você chegar nesse local, você vai precisar entrar pela porta com unção, autoridade, santidade, obediência e alicerce. O problema dessa geração é uma geração que não quer viver processo, quer chegar muito rápido numa posição que acredita que Deus quer estabelecer, ele ou ela, e não quer suportar o processo, mas quer chegar lá. E gente, não adianta. Nós precisamos suportar os processos, porque é o processo que vai fazer você ter maturidade para os conflitos que você vai enfrentar quando você tiver autoridade, quando você tiver unção, quando você tiver influência, quando você tiver num lugar de destaque. Por isso que é necessário nós passarmos pelos processos, porque é os processos que nós passamos no deserto, é os processos que nós passamos quando, por exemplo, alguém te confronta, alguém te persegue no anonimato, e você vai lidar com isso, mas vai chegar uma hora que essa sua perseguição vai ser pública. Mas você já enfrentou umas 10 perseguições no anonimato, agora você tira de letra. Então o problema dessa geração é uma geração que não sabe suportar processo. Amém? Pegaram a visão? Glória a Jesus, tá? Então vamos agora do 9 ao 10. Vamos agora do 9 ao 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são
povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, muitos têm posição de povo eleito, mas vivem como escravos emocionais, buscando a aprovação de homens e negociando seus princípios para se encaixar em lugares, negociando seus princípios para serem aceitos em lugares. E esquecem que são sacerdotes, são portadores do reino, são chama do avivamento, vivem como órfãos, como escravos, mendigando carinho, mendigando posição, mendigando validação de outras pessoas. Uma geração que não suporta processo e que, ainda que diga que é filho de um rei, vive como um escravo emocional e espiritual. Amém? E nós precisamos entender que nós temos que agir conforme o legado a qual o Senhor nos deu. Você é filho de um rei, amado pelo Pai. Para de mendigar amor, para de mendigar validação. Você precisa entender que quem é não precisa de ser validado por ninguém. Se Deus te instituiu, você é. Gente, nós precisamos sair desse lugar de querer elogio, de querer validação das pessoas, tá? Então, quem sabe que não vive como um mendigo, não vive como um escravo. A nossa identidade, ela projeta a nossa autoridade espiritual. Apóstolo, eu não consigo fluir, então tá faltando identidade. Eu não consigo romper, tá faltando identidade. É simples assim. Vamos agora do 11 ao 12. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando julgar o mundo, ok? Então vem aqui para que você entenda uma coisa, tá? Não adianta ser um cristão só de aparência, nós precisamos, tá? Ser cristão genuíno e ter comportamento genuíno, e que por mais que alguém fale alguma coisa de você, o seu comportamento vai dizer quem você é, tá? Então nós devemos fugir também daquilo que pode ser uma isca para que uma brecha se abra. Então, por exemplo, vamos supor que você venceu a glutonaria, venceu a comelância, entrou nesse jejum agora de 50 dias, venceu. O Senhor dominou aí os teus desejos. Então agora você não pode voltar para onde você estava. Então o que você vai fazer? Você vai tomar cuidado, tá? Dos lugares aonde você sabe que Satanás sabe te sabotar. É igual, por exemplo, a pessoa que saiu da pornografia. Ela tem que tomar muito cuidado com o que entra nos olhos e nos ouvidos. Então ela vai tomar cuidado. O que ela assiste até numa série. Começou a ver uma série, viu que tem muita cena sexual, ela já... Ou melhor, é recomendável que essa pessoa fique um tempo sem filme, série, ou seja, e até as redes sociais, que muitas vezes pode trazer gatilhos do quê? Do pecado, tá? O seu testemunho, certo? Anula o impacto da acusação que o diabo vai tentar provocar contra você. Porque não adianta, pessoas se levantam falando de você, mas as pessoas vão te validar e ver como você está agindo e os teus frutos. E chega uma hora que a própria pessoa que a julgava você fala, não, é mentira. Eu só vejo aquela pessoa assim, assado. Não, aquilo ali é mentira. Aquilo ali estão mentindo contra aquela pessoa, tá? Então nós precisamos entender que nós precisamos vencer a carne, tá? Nós precisamos vencer a carne todos os dias. E quem não vence a carne não tem autoridade no espírito. Se você ainda tem perversidade sexual, tem algum pecado de estimação, precisa vencer isso daí. Se você não vencer isso daí, você não vai conseguir ter a autoridade espiritual que você vem buscando. É simples assim. Vamos do 13 ao 17, tá? Glória a Jesus. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar o que fizeram mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus e pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusem falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem
todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Amém? Glória a Jesus. Então, quem vive, tá? Livre em Cristo, não fica aprisionado em nenhum cativeiro desses, e nenhum cativeiro da opinião humana, certo? Então, nós precisamos aprender a ser disciplinados espiritualmente, tá? Nós precisamos ter um caráter, nós precisamos ser resilientes na presença de Deus todos os dias. Então tem muita gente aí dizendo, eu sou livre, eu sou lavado no sangue do Cordeiro, mas são indisciplinados, não conseguem manter uma vida de oração, não conseguem manter uma vida de jejum, não conseguem manter uma vida de leitura bíblica, respondem às suas autoridades, resistem à liderança, certo? Trazem desonra espiritual que fecham as portas. Quando a gente desonra as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, o Senhor, tá? Ele tira a autoridade espiritual de nós. Porque é um mandamento, a gente precisa honrar todas as nossas autoridades. Se você não concorda mais com a sua autoridade, você tem que sair debaixo do jugo dessa pessoa. Porque se você fala mal, queridos, e aquela pessoa foi instituída por Deus, olha o que está falando, toda autoridade é instituída por Deus, seja ela espiritual ou não, ok? E nós precisamos aprender que honra é um requisito poderoso dentro do reino de Deus, tá? Glória a Jesus. Então, quem não honra não consegue exercer autoridade. Coloca isso na cabeça de vocês. Vamos do 18 ao 25 agora. Vocês escravos, submetam-se ao seu senhor com todo respeito, façam o que ele mandar, e não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, suportem com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito bem, suportem com paciência. Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês e Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, e nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Agora eu estou no 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Amém? Então, muitos querem justiça na hora, mas não suportam o processo. O que Pedro está falando aqui? Gente, vocês que estão sendo açoitados, está falando aqui para um escravo, porque vocês tiveram uma má conduta, não há mérito nenhum nisso, tá? Em ser paciente. Agora, vocês que estão apanhando e vocês não fizeram nada de errado, tenham paciente, porque Jesus sofreu, tá? Suportem esse processo. E eu vou dizer uma coisa para você. O nosso Deus, ele é justo juiz. Justo juiz. E se você está sofrendo uma injustiça, ainda que você não possa devolver com vingança, porque a vingança pertence a Deus, eu quero que você saiba, a conta e o boleto espiritual vai chegar para essa pessoa. Só tenha paciência. Não tente fazer com a sua mão, porque a sua justiça, o seu senso de vingança é muito leve para a justiça de Deus. E quando Deus toca, Deus toca, ok? Tá? Então, o que te fere hoje, tá? Está revelando o que te fere hoje, o que te machuca hoje, tá? E você está revidando. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos suportar os que nos perseguem, os que nos caluniam. Então, quando você for orar, fala, Deus, eu te apresento, eu não suporto mais essa perseguição. Eu não estou aguentando mais. Você não precisa falar mal dessa pessoa para ninguém. Você não precisa tentar fazer vingança. Mas a mão de Deus, o justo juiz, ele está vendo as suas lágrimas, ele está vendo a sua perseguição. E eu vou dizer uma coisa para você. O boleto vai chegar, tá? Então, nós precisamos aprender a suportar esses tipos de processo.
Tem gente que não suporta e tenta revidar, tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos, com a sua própria justiça, tá? Reino de Deus é renúncia, santidade, obediência, caráter, ok? E nós precisamos aprender a ter caráter. Nós precisamos aprender a nos mover em caráter todos os dias, tá? Essa carta de Pedro aqui é muito poderosa. Amanhã nós vamos continuar a partir do verso de número 3. Vamos lá. Abram comigo em Apocalipse 2:20, certo? Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Eu vou falar sobre o espírito de Jezabel. Gente, eu já lidei com Jezabel, hein? Jezabel é uma pessoa que se move debaixo de uma influência demoníaca terrível, tá? Apocalipse 2:20. Porém, tenho contra ti... Tá, deixa eu abrir aqui na minha, certo? Que é a minha NVT. Ó, lembrando que nós não vamos ler Apocalipse não, porque nós já lemos esse ano, né? Vocês estão lembrados? Nós vamos ler Apocalipse não, já lemos esse ano. Ou vocês querem ler de novo? Vocês querem ler Apocalipse de novo? Vocês querem ler Apocalipse de novo? Fala para mim. Apocalipse, capítulo 2, tá? Porque vocês fizeram o seminário, né, de Apocalipse. Poderoso. Tá? Apocalipse 2:20. Vamos abrir aqui comigo. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos, ok? Tá, então nós vamos ler Apocalipse de novo para vocês fixar ainda mais, tá? Glória a Jesus. Quem sabe a gente já não faz o seminário de Apocalipse 2. Vocês amaram o seminário de Apocalipse 1, né? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é o espírito de Jezabel, tá? Lembra que eu falei para vocês o espírito de Caim, o espírito de Absalão? É uma personificação que nós estamos dando como exemplo, né? Por causa de uma influência ruim na Bíblia, que poderia ter agido de uma forma diferente. E hoje a gente vê muito dessa personificação dentro da igreja, principalmente, mas de todos os lugares que é um lugar de governo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Não é o espírito de Jezabel não é só mais uma entidade demoníaca, mas é uma estrutura espiritual complexa, sedutora, manipuladora e anticristo, ok? Como que Jezabel atua para controlar, corromper e dividir e derrubar os líderes de ministério e os seus destinos proféticos? Esse espírito, lembra que eu falei para vocês do espírito de Absalão? Absalão, ele faz uma campanha política contra o líder. Jezabel atua diretamente contra o líder espiritual, tá? Esse espírito, ele odeia a autoridade espiritual, principalmente os profetas. Quem que é o maior inimigo dos profetas? Sabia, Gustavo? O maior inimigo de profeta é Jezabel. Tá? O profeta, o seu maior inimigo é Jezabel. Você vê que Elias tinha acabado de enfrentar 400 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. Mas quando Jezabel o confronta, porque nós não estamos falando de uma mulher que era rainha, mas de um trono demoníaco, uma potestade. Então, quando Elias estava guerreando, ou seja, lidando com Jezabel, ele não estava lidando com hostes malignas. Ele estava lidando com uma potestade que estava atuando através da vida de uma rainha. E é por isso que ela foi tão má que a gente, né, é conhecido esse espírito, essa entidade como Jezabel, tá? Então esse espírito odeia a autoridade profética, tá? Verdadeira, e atua para silenciar a voz de quem carrega o fogo do governo de Cristo na terra. Então eu quero que você entenda, Jezabel odeia profeta, Jezabel tenta destruir o profético, certo? Quais são as características do espírito de Jezabel? Primeiro, manipulação e controle disfarçado de zelo espiritual, tá? Então ela opera por trás de uma aparência piedosa, sua intenção é tomar o controle de decisões de liderança.
Jezebel casou com Acabe, mas Acabe era omisso, e eu vou falar sobre o espírito de Acabe. E tem hoje muitos líderes espirituais, até líderes de empresa, que uma Jezabel ou um Jezebel vem e atua e toma a frente do governo daquele lugar, porque essa pessoa está debaixo de um espírito de omissão. Omite o governo a qual Deus instituiu. Então Acabe omitiu o governo que era para ele fazer. E Jezabel governava no lugar de Acabe. Ela ditava, ela fazia as coisas, ok? Tá? Então Jezabel manipula com controle, disfarçado de zelo espiritual, mas ela o quê? Ela quer liderar no lugar daquela autoridade espiritual, certo? Segundo, outra característica, busca insensamente por influência e visibilidade. Então Jezabel, quando ela chega principalmente dentro de um ministério, ela começa a buscar posição de destaque com falsa humildade, tá? Com um testemunho muito triste, ou dizendo que é muito usado por Deus, tá? Mas o seu alvo é o trono, é estar no trono, estar ali do lado daquele pastor e logo tomar aquele lugar. E é assim que Jezabel atua, tá? Ela quer aquele lugar, ela quer governar sobre aquele local, tá? Então é assim que Jezabel chega. Então Jezabel chega num lugar, o espírito, uma pessoa que está sendo usada por Jezabel, chega em determinado local e aí ela fala assim, quem que são as pessoas mais próximas dessa líder? Ou desse líder? Ou desse chefe? Ah, é o fulano e o Beltrano. Então eu vou colar neles, vou trazer uma boa impressão para eles, porque eles vão começar a falar de mim para esse líder. E logo eu vou estar no seio íntimo dessa liderança e logo eu vou conseguir influenciar essa liderança. É assim que a Jezabel atua. Terceiro, usa de sedução emocional, sexual e espiritual. Então, como que Jezabel atua? Ela bajula líderes, tá? Vitimismo ou até mesmo o sensualismo, tá? Tornando-se uma pessoa ali que vai ganhando território, vai seduzindo. Então, geralmente, Jezabel chega com uma história muito triste, ou com um vitimismo muito grande, uma história muito sofrida, é muito bajulador. Então, gente, vocês são líderes, ou se não forem, vão se tornar. Abominem os bajuladores. Um elogio é uma coisa, mas gente toda hora babando, te lambendo, é péssimo, tá? Toma muito cuidado. Certo? Uma pessoa que tem identidade, ela não precisa ficar sendo bajulada, ela sabe quem ela sabe que ela executa com excelência, amém, as coisas. Então, muito cuidado com o elogio, certo? Vamos lá agora. Quarto, ela gera dependência emocional e espiritual. Então, como que a Jezabel lida? Ela faz essas pessoas que são líderes se tornarem dependentes delas. Então ela vai servindo, ela vai ajudando, ela vai entrando até um ponto que aquela pessoa se torna dependente espiritual e emocional dela. Porque ela tenta suprir, ela vai buscar onde eu posso suprir essa pessoa. O que eu posso oferecer para ela, tá? Ela cria vínculos tóxicos, tá? Alianças de alma, certo? E aí ela faz de um jeito, é tão sedutor, gente, que você fica dependendo dessa pessoa para você tomar uma decisão. Você pode estar no governo, mas aí você entra no lugar de ser como Acabe e se torna omisso, e aí você precisa de consultar Jezabel para ver mesmo se você vai guerrear, se você não vai. É desse jeito, tá? Quinto, finge submissão, não é submisso, mas carrega rebeldia silenciosa. Então Jezabel se diz servo, se diz serva, mas resiste por dentro. Quando confrontada, se ofende, faz drama e se torna uma vítima. O verdadeiro filho, a verdadeira pessoa que ela está submissa a uma hierarquia espiritual, a uma empresa, ao receber o confronto, ela fala, eu preciso melhorar. Mas quando a pessoa está debaixo desse espírito, ela não reconhece o erro, tá? Sexto, o espírito de Jezabel ataca o profético verdadeiro, persegue as vozes proféticas legítimas, desacreditando ou tentando controlar. A pessoa que está debaixo do espírito de Jezabel, ela vai tentar levantar uma calúnia contra um profeta genuíno dentro da igreja, ou contra uma profecia, ou contra um ministério profético.
Jezebel odeia profeta, porque o profeta revela a vontade de Deus sobre aquele local, ou sobre aquela vida, tá? Ou através daquele profeta, Deus ativa destinos que às vezes estavam igual no vale de ossos secos. Pessoas estavam mortas. Então, Jezebel ama desconstruir a imagem de profeta, levantar falso contra profetas, certo? Então, ataque o profético. 7º, costuma se cercar de eunucos, tá? Então, pessoas mascaradas espiritualmente, tá? Então, geralmente, essas pessoas, quem que são esses eunucos, vamos se dizer assim? Pessoas que não têm identidade, pessoas feridas de alma, pessoas, ou seja, Jezebel, ela faz igual a Absalão. Ela se rodeia de gente que concorda com ela. Porque ela vai bajular essas pessoas para ganhar território com essas pessoas. Então Jezebel vai fazer um clube dentro desse órgão, desse sistema onde existe uma autoridade, seja empresa, seja casa. Jezebel, ela vai fazer ali o seu, como que fala? A sua política. E ela, como que ela chama essas pessoas para perto dela? Dando presente, bajulando. Gente, Jezebel ama dar presente. Jezebel ama bajulação, tá? Ama fazer esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com esse tipo de manipulação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui hoje do espírito de Jezebel dentro da igreja, tá? Mulheres ou homens que tentam manipular líderes por proximidade emocional. Profetas que dizem ter sonhos e revelações para dirigir decisões da liderança. Apóstola, tive um sonho. Olha, eu acho que a senhora não deveria colocar a base da Global, a matriz da Global, porque eu tive um sonho que era em outro lugar. Aí quem não tem identidade, quem é uma cabe da vida, escuta. Por isso que eu falo, gente, para profetizar na minha vida, você tem que vir trazer uma revelação de algo que Deus já me falou e eu nunca comentei com ninguém. Porque eu sou macaca véia. Você conhece esse ditado? Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes essa pessoa está sendo usada debaixo do espírito de Jezebel para desviar da rota. Gente, vamos só uma coisa aqui. Se Deus te instituiu liderança dentro do ministério, você jejua, você ora, você está posicionado, por que Deus vai falar para o Bastião e não vai falar para você? Faz sentido não. Deus pode confirmar na vida do Bastião, do Zé, do fulano, da Filomena, mas ele vai falar para você. Ou se não falar para você, fala para o teu esposo. Gente, para de se mover através da palavra profética de quem não tem conduta, de quem não tem caráter. Vocês é doido? Vocês vão perder a visão, vocês vão sair fora da rota. Você pode até falar que teve revelação, mas eu vou fazer exatamente o que Deus me mandou fazer. É exatamente isso, tá? Mas pessoas que escutam Jezebel não têm identidade, têm dúvidas de se é Deus mesmo falando com elas. Pessoas que resistem de toda forma, tá? Autoridade espiritual, mas querem ser ouvidas. Na frente até finge estar obedecendo, tá? Na frente até finge concordar com aquela autoridade, mas nas costas faz diferente, certo? Membros que se ofendem quando não são exaltados e criam divisões sutis. Ou líderes também, né? Voluntários que fazem aliança com outros para enfraquecer a liderança. E tem demais. Demais. A pessoa chega no ministério, aí ela queria liderança, aí não deu a liderança para ela, ou ela não foi levantada como líder. Aí ela busca alguém que não gosta dessa liderança, ou pessoas que falam mal dessa liderança, para se macumunar, para poder falar mal. E esse sim, é espírito de Jezebel também. Tá? E tá cheio de gente assim. É gente fraca, é gente que não tá posicionada, certo? Na vida pessoal, pessoas que usam de chantagem emocional para manter relacionamento. Então, existe Jezebels também dentro do âmbito de amizade, dentro do âmbito pessoal. Pessoas que têm aquele vínculo tóxico com você, aquelas pessoas que te sugam. Cônjuges que controlam o outro com ameaças de separação e escândalo. Desse jeito eu vou separar de você e você tá toda hora pisando em ovos com medo da pessoa te deixar. Isso é Jezebel oprimindo. Gente, se você fica falando pro teu esposo, pra tua esposa, qualquer coisa, assim a gente vai te separar, você tá endemoniado. Porque quem oprime as pessoas é demônios.
E se você fica ameaçando uma pessoa que vai separar dela, e essa é uma aliança que Deus instituiu, eu sinto muito, você é um opressor de Satanás. Que tipo de estabilidade você traz para o seu cônjuge? Nenhuma. É mais fácil essa pessoa te deixar do dia para a noite. Então para de ficar ameaçando o teu cônjuge, certo? Amigos que colocam uns contra os outros, tá? Com frases assim: fulano falou mal de você, se eu fosse você eu não confiava tanto. Você confia tanto em cicrano, mas olha, se eu fosse você eu não confiava tanto. Não sei não se ele é teu amigo. Então a gente vê o Jezebel agindo em todos os lugares, tá? Almas ligadas por dependência doentia, ciúme, amizade, certo? Então, gente, muito cuidado com esses vínculos tóxicos, tá? Você é a minha melhor amiga, você é o meu melhor amigo. Reda de mim, Satanás. Olha, nós podemos ser amigos, mas o meu melhor amigo, a minha melhor amiga é o Espírito Santo, tá? Eu vou falar isso pra você não se frustrar mais lá na frente comigo. Então tem gente que às vezes quer colocar um rótulo entre vocês para te manter cativa. E aí quando você faz uma outra amizade, essa pessoa não suporta. E ela se levanta contra você, e às vezes é uma pessoa que você confiava o seu coração, tinha contado segredos, e essa pessoa sai abrindo tudo. Então muito cuidado, queridos, muito cuidado. Então Jezebel, ela não atua só na igreja, ela também atua do âmbito pessoal, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com algo, e eu vou dar aqui uma regra de vida para vocês. A pessoa que ela tem identidade consolidada em Cristo, ela não precisa de um melhor amigo, de uma melhor amiga, tá? Ela vai ter amigos e amigas. Só que cada amigo e cada amigo que nós temos, existem limites. Tem amigos que você é um pouco mais profundo, você conversa as coisas mais sérias. Tem amigos que você conversa coisas mais superficiais. Tem amigos que são ligados no espírito, tá? Mas não deixe que esse título, você é minha melhor amiga, não deixe esse título em nenhum lugar, porque às vezes essa pessoa pode fazer posse de você, tá? Olha, você precisa colocar limite. Limite na sua casa, limite no seu casamento, limite na sua vida pessoal, emocional. Não deixa ninguém brigar com você porque você não atendeu o telefone. Tem dia que eu não pego nem no telefone, eu faço aqui a live e o meu telefone fica lá. Às vezes a minha equipe de suporte que avisa o apóstolo que eu preciso ver o celular. E ai de quem vier me repreender, porque eu não sou escrava do telefone e nem do querer e da opinião de ninguém, a não ser que seja algo muito importante. Então para, gente, de alimentar, tá, o ego e a vaidade das pessoas. Às vezes é um espírito de Jezebel ali te escravizando. Você não é obrigado a nada. Então coloque limite. Então, às vezes tem pessoas que vêm na sua casa todo final de semana e vêm sem avisar. Deixa claro, fala, fulano, quando você for vir, me avisa, porque às vezes eu vou fazer outra coisa. Eu quero dormir, eu quero, sei lá, fazer outra coisa. E às vezes você tá fazendo o que não quer para receber gente que ao invés de edificar tem atrapalhado a sua vida. Amém? E eu sou esse tipo de pessoa. Minha casa eu posso estar um monte de gente. Gente, boa noite, fiquem com Deus. A cozinha tá aí, vocês cozinham, tô indo dormir. Meu compromisso é com Jesus daqui a pouco na madrugada. Então eu não faço sala porque é o fulano, o beltrano, o cicrano. Quem chega na minha casa chega debaixo das regras que é regido dentro da minha casa. E tem que respeitar essas regras. Eu não vou me desdobrar porque é fulano ou beltrano. Não, eu tenho uma rotina. Então, e muita gente às vezes deixa de fazer o que gosta, deixa de seguir a rotina da sua vida para agradar pessoas. Você vai vir na minha casa? Você me avisa, por favor. Porque talvez eu vou estar dormindo e no dia que eu estou dormindo, de vez em quando, a cada 10 dias, de repente, depois do almoço, eu vou dormir, eu só acordo na oração da madrugada. E daí? Eu posso? Eu oro todas as madrugadas e o meu corpo às vezes tem essa necessidade. Se a pessoa quiser vir nesse dia, eu sinto muito. Talvez só o apóstolo ou quem estiver na minha casa vai receber. Eu não vou levantar, eu vou dormir. Eu sei como é, né? Que saga que é toda madrugada fazer o que nós fazemos. Eu sei como é difícil estar aonde nós estamos. Então, por que eu estou falando isso? Porque ninguém vai me oprimir. Ninguém vai me tirar do status de descanso ou da hora que eu posso estar descansando porque, eu tô... Não, você me avisa, tá? Então, vamos lá.
o que é necessário, tá, ter para se livrar dessa personificação demoníaca? Arrependimento profundo, tá? Então Jezebel não se arrepende. Então quem se recusa, né, sair do pecado está afundado nele. E eu quero dizer uma coisa para você. Jezebel, eu poderia dizer para você, é uma pessoa que está na plena iniquidade. Ela não vê. Você fala, você diz. Essa pessoa sai desse ministério, ela sai da sua vida e ela continua fazendo a mesma coisa. A não ser que Deus tenha uma misericórdia muito grande. Mas toda pessoa que tinha esse arquétipo que eu conheço ainda tem. Não vi. Eu até hoje eu nunca vi ninguém ser liberado desse lugar. Pessoas que eu vi agindo altamente como espírito de Jezebel, tá? E se você vê que talvez você possa estar entrando nesse lugar e manipulando as pessoas para ter benefício próprio, principalmente líderes, fala: Senhor, eu renuncio hoje todo espírito de Jezebel da minha vida. Eu não aceito ser manipulada por esse espírito. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor Deus, a me submeter às autoridades, tá? Quebra de alianças tóxicas e laços de alma. Jezebel opera por meio de vínculos emocionais adoecidos. Então a Jezebel, ela só consegue entrar, tá, dentro de um ambiente, conquistar lugar de autoridade, porque ela vai fazer aliança com pessoas que estão feridas e doentes na alma, tá? Então você precisa hoje romper com tudo aquilo que é tóxico, com toda pessoa que manipula você, porque talvez essa pessoa ainda não exerce totalmente essa personificação de Jezebel, mas quem sabe lá na frente, quando você estiver numa posição, tá, de liderança, de governo, ok? Então você vai dizer: Senhor, eu corto todo laço tóxico, Senhor, quebra hoje toda a influência. E às vezes a Jezabel da sua vida é a sua mãe, é o seu pai, é pessoas que estão do seu lado, seu cônjuge, tá? Ontem a gente saiu no shopping e aconteceu uma coisa, eu nem comentei com os meninos. Ontem a janela de revelação abriu num fragmento de uns 20 minutos. Eu olhava para a pessoa, o Espírito Santo falava: essa pessoa isso. Pecado, falando do profundo. Ser homem trai esposa. Essa mulher é brava, é arrogante, ela é autossuficiente. Explodiu na minha mente. Começou pá. Aonde eu olhava, eu via pá. É isso. E aí parou. Teve uma hora que parou. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque nós precisamos ter discernimento espiritual. Para discernir quem tá nos manipulando. Para discernir o que tá por trás daquela pessoa. Então quem não tem discernimento espiritual, infelizmente não vai conseguir, tá, romper. Então nós precisamos ter discernimento do que essa pessoa está carregando, qual que é a intenção. Então nós precisamos ver aonde está a intenção dessa pessoa. Então para de ser inocente, tá? Então para de dar um de bobo. Então você viu que tem alguém rodeando você, manipulando você, cuidado, tá? E eu sou uma pessoa assim, que por mais que você fale pra mim, né? Ontem eu tava comprando um coletinho aí, eu perguntei pro Gustavo: Gu, você gostou? Ele falou: não gostei. Mas não é a opinião dele que não vai deixar de fazer eu levar. Por quê? Eu tenho opinião própria, eu gostei. Mas tem pessoas que, ao escutar um comentário como esse, eu vou deixar então. Mas eu gostei, é do meu agrado. Isso é o que? Identidade. Eu posso ir lá e falar assim: qual que fica melhor? A amarela ou a preta? E talvez eu gostei mais da preta. Aí você fala amarela, eu vou levar a preta, eu vou levar a que eu gostei. Eu sou esse tipo de pessoa porque eu vou fazer exatamente o que eu quero. Mas tem pessoas que vão fazer exatamente o que as pessoas estão influenciando ela. Por quê? Por falta de posicionamento na alma, por falta de identidade, tá? A necessidade também de restauração da voz profética que foi silenciada. Então talvez você começou a se mover no profético e levantou uma Jezabel contra você, levantando falso contra você, e você parou de profetizar. Então nós precisamos entender que se Deus te usou um dia no profético, talvez uma Jezabel possa ter te silenciado, você precisa voltar. E fala: Senhor, eu não vou me calar, pode me usar. Eu não aceito ser manipulada por Jezebel. Eu sei que o Senhor quer comigo. E muitas vezes tem gente, ou seja, com seu ministério morto porque foi silenciado por uma Jezebel. Ou por um homem Jezebel. Porque viu em você a unção de Deus e uma voz profética.
Quarto, precisamos restauração da pureza e da intimidade com Deus. Jezebel prostitui os corações, tá? Contamina, destrói o altar da verdadeira adoração. Então Jezebel, ela vai tentar corromper principalmente 2 âmbitos da igreja: a adoração e o louvor, tá? Agora, se a igreja tiver oração, a Jezebel não consegue. Ela não consegue agir dentro desse lugar. Principalmente uma intercessão como a nossa, de guerra, uma voz profética. Ela não consegue se sustentar. Ela pode até tentar, ela não se sustenta. A máscara dela cai. Então, gente, uma dica para vocês. O ministério, é muito importante ele ter uma voz profética. Mais importante ainda é ter uma oração que sustenta isso como alicerce e a adoração genuína. Então, Jezebel, ela tenta muito contra 2 lugares, a adoração e o profético, tá? Vamos lá. Jejue para, consagrar os seus pensamentos, o seu corpo, as suas emoções, e fala: Senhor, renova a minha aliança contigo, renova, Senhor Deus, o mover profético que há dentro de mim. Fala: Senhor, renova, Senhor Deus, a minha intimidade contigo. Nós não podemos fazer o que Jezebel quer, nós temos que fazer o que o Espírito Santo quer. E tem muitas pessoas que começam a ser influenciadas pelo espírito de Jezebel e elas não são mais guiadas pela voz do Espírito Santo. Porque essa pessoa conquistou um lugar de tanta relevância no seu coração que você já não faz mais o que o Espírito Santo diz. Você consulta agora a Jezebel. Porque a Jezebel está te dando suporte emocional, está te bajulando. Porque você queria ser bajulado, talvez, pelo teu pastor ou por alguém. Então, geralmente, Jezebel, ela consegue dominar um líder omisso. Uma pessoa que não sabe exercer o governo de liderança. Amém? Você é líder, entenda, é você que manda nesse lugar onde Deus te instituiu líder. Para de tentar ser político, agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Mas as pessoas amam pessoas de posicionamento. Amém? E eu só estou onde eu estou porque eu decidi que eu não vou agradar todo mundo, mas eu vou falar dentro dos princípios que regem meu coração, que regem o reino de Deus, dentro daquilo que eu acredito. E isso incomoda muita gente que saia, mas fica aqueles que vê verdade, que vê a essência de Cristo em mim. Então para de tentar ser político. Jezebel é extremamente política. Ela tem uma fala que agrada a todos. E o verdadeiro líder, ele incomoda. Ele incomoda quem está desalinhado. Mas ele edifica quem está debaixo da visão certa. Ele fala: isso mesmo. Nossa, agora eu encontrei a pessoa certa. Nossa, eu gostei demais dessa pessoa. Falou tudo. Tá? Vamos parar, gente, de tentar agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo, tá? Para de ser Acabe. Eu vou falar do espírito de Acabe. Quem quer que eu fale do espírito de Acabe? É forte, hein? O espírito de Acabe. Eu preparei, deixa eu até olhar aqui rapidinho. Esse mês eu desenvolvi, que eu mando para minha social media, que é a Carol, uma bênção de Deus. Eu mando para ela, eu desenvolvo o tema e eu mando para ela. Deixa eu ver o que eu mandei para ela. Peraí. Deixa eu ver. Esse mês agora de junho, nós vamos falar do espírito de Aitofel. Vai ter um conteúdo sobre o espírito de Aitofel. Aitofel andava do lado de Davi, mas aconselhava errado. É forte, né? Espírito de Aitofel. Deixa eu ver o que mais que eu mandei aqui. Glória a Jesus. Aqui é coisa, hein, gente? Espírito de Aitofel. Acho que tá aqui, peraí. Nós vamos falar também que eu fiz aqui, deixa eu ver. Espírito de Absalão, já falamos, certo? Deixa eu ver. Outro espírito que eu tenha feito. Fala da ferida de orfandade, ferida de justiça. Aqui não tá, aqui nesse resumo, eu não terminei, tá? Mas nós vamos falar do espírito de Acabe, tá? Espírito de Corá, certo? Então vamos lá. Quinto, nós precisamos destronar do controle e do ego. Jezebel quer o centro, quer o cetro de comando. Ela quer o trono, mas não há lugar para
2 líderes, 3 líderes. Se Deus instituiu aquela pessoa, é aquela pessoa. Então, nós precisamos destronar o espírito de Jezebel, tá? Então, você tem que declarar, fala, Senhor, se você tem se tornado essa pessoa, você vai falar, Senhor, eu não quero entrar nesse lugar. Senhor Deus, antes que isso se torne uma iniquidade, uma cegueira espiritual, fala, Senhor, eu não quero ser essa pessoa, tá? Mas se você tem sido influenciada por Jezebel, fala, Senhor, não me deixe ser como Acabe, omissa onde eu estou. Me ensina a ter voz de comando, me ensina a fazer exatamente o que o Senhor está falando para mim fazer, tá? Então, você fala, Senhor, eu rejeito todo espírito de Acabe. Eu declaro que Jezebel não governa a minha vida. O Senhor me mandou pregar, o Senhor me mandou fazer, então eu não vou escutar a voz da Jezebel que quer calar o profético que habita dentro de mim, certo? Quais são os prejuízos de um ambiente dominado por essa entidade e pessoas que estão debaixo dessa influência? Ela vai silenciar o mover profético e os proféticos e os adoradores genuínos. Então Jezebel é artimanhosa em armar contenda contra os profetas e contra os levitas mais ungidos. Levita que carrega muita unção na voz e intimidade, Jezebel persegue essa pessoa. Tá? Jezebel é artimanhosa, principalmente na área sexual. Levita, profeta, extremamente perseguidos. Outro prejuízo, divisões e alianças internas contra os líderes. Jezebel, como Absalão, tenta colocar pessoas contra essa liderança. Quando Jezebel não consegue influenciar aquela liderança, ela vai pegar os mais influentes e vai tentar contaminar, dividir e arrastar, tá? Sexualidade distorcida e laços de alma com propósito oculto. Então Jezebel é sedutora, tá? Ela espalha imoralidade sexual, certo? Jezebel carrega espírito de encantamento e tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outro prejuízo, controle emocional que paralisa a decisão. Então, Jezebel, a rainha Jezebel, ela dominava tanto Acabe. Quem lembra da vinha de Nabote? Acabe ficou triste porque não venderam a vinha para ele. Você viu o que Jezebel fez? Foi lá e tomou a vinha daquele homem justo. Então Jezebel é assim. Ela toma decisões por aquela liderança, porque aquela liderança é omissa, tá? Ela não sabe governar, certo? É uma liderança mimada, é uma liderança que gosta de ser bajulada. Então Jezebel, ele só entra numa liderança, tá? E manipula se essa liderança tiver brecha aberta. Agora, você tá em Cristo, você ora, você jejua, Jezebel nem encosta, nem beira, não dá conta, tá? Vamos lá. Jezebel, outro prejuízo, persegue aqueles que carregam a unção verdadeira. Jezebel sempre vai se opor no lugar a quem está fluindo no genuíno do Espírito Santo, no genuíno do mover profético, no genuíno do avivamento. Então Jezebel sempre se levanta contra aquela mulher de oração, aquele homem que prega. Então Jezebel sempre tá se levantando contra os ungidos do Senhor. E essa pessoa traz um arquétipo de ser ungida, de ser a pessoa da revelação. Porque ela quer que você acredite nela e desvalide aquele ungido verdadeiro de Deus, tá? Se você hoje acha que em algum momento você atuou como Jezebel na vida de alguém, ou você tem caminhado para esse caminho e você conseguiu reconhecer hoje, nessa ministração, eu não vou trazer tudo, gente, que é muita coisa. Você precisa orar exatamente assim, tá? Em nome de Jesus, eu rejeito agora toda a influência do espírito de Jezebel sobre a minha mente, sobre a minha alma e sobre o meu ministério e sobre os meus relacionamentos interpessoais. Eu corto toda manipulação, eu corto toda dependência que não vem de Deus. Eu destrono todo ego, todo orgulho, todo controle. Eu declaro, a voz profética será restaurada, a santidade será restabelecida, porque eu sou casa de Deus e eu não sou trono de Jezebel. Em nome de Jesus, Senhor, arranca agora de mim todos os tentáculos de manipulação dessa entidade demoníaca. Ou corta o laço agora, Senhor Deus, com toda pessoa que tenta ser uma Jezebel na minha vida. Eu rejeito o espírito de Acabe. Eu não sou omisso, eu não sou omissa.
a esse tipo de manipulação. Eu quero que você faça isso com as suas palavras. Fala, Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração. Gente, e vocês viram em 1 Pedro, qual diz pra você, não adianta você querer unção, poder, se você ainda é governado por Jezebel, se você ainda carrega o espírito de Caim, se você ainda é um Absalão da vida. Você tem que ser tão inteiro ao ponto de entender quem você é, sem precisar ficar mendigando as coisas pras pessoas. Amém? Glória a Jesus. Essa live vai ficar salva e você pode compartilhar ela aí com as 50 pessoas, amém? Gente, se você não fez a inscrição da conferência, lembrando que no próximo domingo, né, Gu? Vai fechar as inscrições e você não vai conseguir mais, tá? E eu já falei pro apóstolo que não é pra depois ficar correndo atrás de tentar conseguir um lugar na instância pra ninguém, porque nós temos muita coisa pra estar fazendo, amém? Aumenta suas expectativas, tá? Essa madrugada agora, na oração, eu vou estar apresentando o jejum de vocês, que vão estar começando a entregar a partir de amanhã. Então você entra agora nessa madrugada na oração, às 3 horas da manhã, 2h50, nós vamos estar apresentando, que você venha colher todo o despojo, que o odre seja esticado, que você venha receber a unção que você tanto pediu para Deus, em nome de Jesus, amém? Amo a vida de vocês, um domingo abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da presença doce e perfeita do nosso amigo Espírito Santo.